Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o professor de História, o Anderson Fonseca. Na pauta, crises geopolíticas e a nova onda de colonialismo. Professor Anderson, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço aqui o convite do Sindicep, espero contribuir com um debate importante sobre a geopolítica atual. Professor, nós vivemos um período bastante conturbado no mundo, inclusive com a volta da disputa geopolítica entre as superpotências. Como o senhor vê esse fenômeno? É um fenômeno interessante e a gente, como professor de história, a gente percebe inúmeras repetições, né? É como diria o escritor Eduardo Galeano, né? Esses ciclos, eles se repetem, principalmente no que diz respeito à América Latina. O início da colonização lá no século XVI, por exemplo, tem um trecho do grupo de rap Racionais que é bem interessante e que nos faz lembrar desse início da colonização. O Mano Brown, em uma das suas principais músicas, ele diz o seguinte: desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata. Então a gente usa isso justamente para conceituar aquela ideia de colonialismo, né, do início do século XVI, com a chegada dos europeus aqui no continente americano, né? Os portugueses aqui no território que hoje conhecemos como Brasil e os espanhóis nos nossos vizinhos aqui da América do Sul e da América Central. Então é importante a gente perceber que desde do início dessa colonização, ela se deu de forma exploratória, de forma violenta, sequestrando vidas, né, cometendo violências contra as comunidades nativas. Então esse início da colonização já foi marcado por esse processo violento e por essa imposição dessas grandes potências que existiam na época, né, Portugal e Espanha. Então Portugal e Espanha eram as grandes potências que existiam no início do século XVI. Elas fizeram justamente essa divisão do mundo, né, como eles chamavam de Novo Mundo naquela época, através do Tratado de Tordesilhas. Então essa parte que hoje nós conhecemos como o Brasil ficou sob o domínio de Portugal, né, e o restante da América, segundo o Tratado de Tordesilhas, seria de domínio dos espanhóis. Então a população nativa, a população indígena na América, nesse período, era uma população, por exemplo, de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Então, depois de séculos de colonização, de violência, de genocídio, essa população foi reduzida a uma redução de quase 90% dessa população. Então a gente mostra que todo esse processo de colonização ele é violento, ele é realmente pautado na exploração dessas riquezas que o nosso continente tem e, sobretudo, na imposição da força. Agora, professor, nós acabamos aqui de celebrar a adesão do Maranhão à independência, quer dizer, a nossa independência que já foi tardia, veja bem, foi bem tardia, foi no ano de 1822, né? E aqui o Maranhão em 23. Nós estamos presenciando uma nova agressão nessa disputa, e agora a disputa geopolítica já não é mais entre Portugal e Espanha, seria Estados Unidos e principalmente China. E sobre isso, os Estados Unidos, principalmente agora, têm feito uma investida muito grande na América Latina para ter domínio sobre isso. Com a Venezuela chegou ao ponto de colônia mesmo. E aí, até onde a gente pode esperar? Essa política dos Estados Unidos é uma política que ela vem sendo implantada no nosso continente desde o século XIX. Sim, não é novo. Né? Desde o século XIX esse tipo de política. Com a doutrina Monroe, por exemplo, que ela se resumia na premissa de América para os americanos, mas nós, professores de história e as pessoas que gostam de estudar a política do nosso continente,
traduzem também de América para os Estados Unidos. Perfeito. Né? No sentido de que eles visavam espantar, né? Visavam evitar essa intervenção europeia no continente americano, mas não de forma altruísta, se colocavam como os grandes defensores do continente. Mas esse foi o primeiro passo dos Estados Unidos para transformar a América Latina em um quintal, né? Foi aí que os Estados Unidos começou a implantar as suas políticas intervencionistas, as suas incursões militares e influenciar os governos do nosso continente para que eles tivessem ganhos econômicos, né, e ganhos políticos. Então essa política intervencionista começa ali, né, no século XIX. E a gente chama no século XIX essa política de imperialismo ou neocolonialismo. E esse neocolonialismo tornou os Estados Unidos a grande potência que ele é. E essa potência fez com que essa intervenção no continente americano fez com que eles fossem ganhando espaço e mais espaço, e isso se mostrou em conflitos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Como os Estados Unidos se tornou uma grande potência econômica e, sobretudo, militar. E essa força militar faz com que eles dominem esses territórios. Agora, ainda não tinha sido conseguido fazer nos moldes que foi feito na Venezuela. Sim, é uma temática importante no sentido de que as doutrinas que os Estados Unidos pregavam, elas tentavam camuflar essa violência. Sim. Tentavam dar um teor de ajuda, um teor de levar a civilização, um teor de evitar intervenções de outros continentes. Como, por exemplo, a política do Big Stick. A política do Big Stick fala disso, né? Fala mansa, uma fala macia e um grande porrete, mas inicialmente pregando a ideia de um discurso de diplomacia, mas que na verdade a gente sabe que se tratava sobretudo de imposição militar e política nessas regiões, principalmente na região aqui da América Latina. Agora, professor, sempre, o senhor lembrou agora, eles têm esse discurso do estamos atuando para ajudar, normalmente para salvar. Mas, se a gente for olhar historicamente, em todos os lugares onde teve uma intervenção americana, saiu pior do que quando entraram. Sim, Isso a gente vê no Oriente Médio, na própria África, é onde entrou. E mais ainda dessa política do Trump, né? Porque o Trump, diferente de outros presidentes como Barack Obama, que teve também governo intervencionista, violência, financiou guerras, regimes, mas o Trump ele não faz questão nenhuma de mascarar. É o discurso mesmo rígido, cruel, e ele fala abertamente. É uma postura assim grosseira, violenta e que não tenta mascarar de forma alguma as suas verdadeiras intenções. Então essa investida na Venezuela mostrou esse tipo de política. Eles não têm mais essa preocupação, eu sou o dono do mundo e quem não se curvar sofrerá as consequências, com taxações, com violência, com intervenções militares, né, como aconteceu com a Venezuela e o sequestro do presidente, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor Anderson Fonseca. Professor, o senhor falou da política, como eles começam com a taxação, depois até chegar à invasão. No Brasil começaram com a taxação, ele já está fazendo isso, o governo Trump está manipulando o que pode para influenciar politicamente. Até onde podemos esperar? É importante pontuar, para trabalhar mesmo a questão da geopolítica, é importante
pontuar o porquê dessas incursões dos Estados Unidos, né? A ideia de que eles têm um rival à altura, um rival econômico, que é a China. E dentro do Brasil, isso se faz de forma mais evidente ainda, porque o Brasil tem a China como seu principal parceiro comercial. Então, saiu nas mídias jornalísticas, esses dias, eu acho que até no dia 7 ou dia 6 de agosto, um anúncio, né, da Casa Branca de que os Estados Unidos passariam a investir 3 bilhões de dólares na mineração, né? E a América Latina e o Brasil seriam os principais destinos dessa dominação para afastar justamente a influência da China na economia da América Latina. Então, o Brasil, por exemplo, é um dos países que tem o maior número de terras raras, que é um debate que está sendo feito agora, né? Então, o olhar dos Estados Unidos está diretamente ligado a essas regiões, nessa questão da mineração e dos commodities, de tantos outras formas de economia, né? Aqui da América Latina, que a nossa economia ainda é ligada. O Brasil, menos do que os outros países da América Latina. O Brasil tem uma economia mais diversificada em relação a outros países da América Latina. Por exemplo, o Uruguai, quase 70%, 80% da economia do Uruguai depende da agropecuária. Mas mesmo assim o Brasil ainda tem uma quantidade interessante de 40%, né, do nosso PIB ser totalmente ligado a essa questão da agroexportação. O que fazer para que a nossa economia não seja totalmente sufocada ou engolida por essa política estadunidense? Evitar justamente as privatizações, evitar o entreguismo, né? Manter uma política que seja interessante economicamente para o nosso país, né? Não fazer que nem um dos grandes parceiros econômicos que nós temos também, que é a Argentina, né? Que de mão beijada entrega tudo aos Estados Unidos, aceita tudo e baixa a cabeça. Então, eu acho que o nosso caminho é esse. Tentar diversificar mais ainda a nossa economia, evitar essa dependência extrema do capital estrangeiro, porque isso prejudica muito a nossa economia, e mais ainda, fazer uma política que seja a melhor possível para o nosso país, tentando evitar essa influência ao máximo dessas potências, principalmente dos Estados Unidos, o que está acontecendo agora, né? Então, o Trump, por exemplo, ele disse que essa questão das taxações seria porque nessa relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos sairia perdendo, como se os Estados Unidos tivessem um déficit, né? E já foi comprovado que não, que nessa relação econômica os Estados Unidos têm superávit. E então, é muito grande, inclusive. Esse discurso, além de ser violento, é de manipulação, né? É discurso de poder, realmente. Agora, professor, o senhor falou aí nessa disputa comercial com a China, né? Mas tem uma diferença também. A China, inclusive, aceitou já, está negociando com o governo brasileiro, que, diferente dos Estados Unidos, que vem buscar a matéria-prima e quer manufaturar ou tratar, sim, industrializar lá nos Estados Unidos, a China se propõe a fazê-lo aqui. Que aí é bom negócio para o Brasil também. Interessante. Porque, além da mão de obra local, vai qualificar também o setor. Não é isso? Vai trazer tecnologia. É possível que isso ajude nessa disputa, ajude o Brasil nessa disputa? Essa corrida pelo Brasil, né? Porque o Brasil é um gigante dentro da América Latina. Sim, um mercado enorme. É um mercado enorme, tem um mercado consumidor de milhões e milhões de pessoas. E mais ainda, o Brasil é detentor desses commodities, né? Então, sim, a gente tem matéria-prima, a gente tem recursos naturais, a gente tem uma riqueza imensa. Só que essa riqueza, ela é usada por essas grandes potências, né? Porque, por exemplo, o Brasil produz laranja, um exemplo, produz suco de laranja.
Então, o mundo, grande parte do mundo dessas potências bebem suco de laranja brasileiro, só para dar esse exemplo. Mas esse suco de laranja brasileiro, ele é embalado por uma empresa estadunidense, é a marca estadunidense que está ali em voga, e o lucro maior de tudo isso fica dentro dos Estados Unidos ou nos países que o Brasil exporta essa laranja, esse suco de laranja. Então o Brasil precisa, de fato, investir também nessa questão da industrialização, para que eles não explorem apenas a nossa matéria-prima e tenham o lucro total dessa exploração, né? Que a gente consiga refinar os produtos, que a gente consiga também não só viver da exportação desses commodities, dessa matéria-prima. Então o Brasil principalmente precisa disso. Tentar organizar a sua economia e diversificar para não ficar dependente de um único produto. Porque o Eduardo Galeano, no livro dos anos 70, né, ele já falava isso, que essa crise da monocultura, né, essa questão da monocultura, essa questão de depender apenas de um setor da economia é perigosíssimo para esses países, principalmente aqui na América Latina. Enquanto as potências enricam com essa nossa exportação de recursos naturais, quando esses produtos eles passam por crise no seu preço, ou coisa do tipo, a nossa economia vai ficando cada vez mais atrasada, vai ficando cada vez mais dependente do capital estrangeiro. Um exemplo foi no início do século XX com o café, né? Então o Brasil era o maior exportador de café do mundo, mas quando esse produto tinha baixa nos preços, ou quando as potências não conseguiam comprar o café brasileiro, a nossa economia ia por água abaixo. A gente tinha 60% do nosso PIB, né, da arrecadação brasileira na época, do início do século XX, pautado na questão do café. Então a gente tem esses ciclos, né, baseados na agroexportação, mas que são ciclos perigosos também. Agora, professor, na Venezuela foi razoavelmente fácil a intervenção direta. É possível isso no Brasil? Eu acredito que o respeito que o Brasil tem mundialmente e o nosso presidente atual sendo um grande líder e respeitado por outros grandes líderes no mundo, eu acho que talvez não seria nem interessante para os Estados Unidos uma intervenção direta dessa forma. Mas como eles fazem economicamente através de taxações, eles podem continuar fazendo e vão continuar, porque o Trump tem esse tipo de... tentar derrubar através da política. Da política, através das eleições, que é um processo que está sendo vivido na América Latina como um todo, né? Infelizmente, vários países da América Latina estão se alinhando a Trump, né? Alinhando ao discurso de Trump. Como você citou no primeiro bloco, a Colômbia, por exemplo, né? Agora tem um líder, o líder de Estado alinhado a Trump. A Argentina já tem esse líder. Brasil, por exemplo, é um parceiro econômico dos Estados Unidos, não faz uma oposição ferrenha aos Estados Unidos, não é nada disso, mas tem tido algumas rivalidades e alguns choques diplomáticos, principalmente nos últimos dias, né? Então essa questão dos embaixadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso tudo interfere na nossa economia e na nossa política. Então é algo muito complicado, é algo muito triste quando alguns grupos políticos do seu país usam e fazem essa política entreguista. Professor, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor Anderson Fonseca. Professor, faltam apenas 2 anos dessa administração Trump. O senhor entende que ele terá tempo de aumentar essa zona de influência?
Na América Latina, eu acredito que em 2 anos ele consiga, ele tem espaço para implantar essa política e conseguir os alinhamentos, porque isso já está acontecendo de fato, né? Essa imposição estadunidense em nosso território é algo real, é algo que está sendo notado e é algo que tem consequências gravíssimas para vários setores da sociedade latino-americana. Por exemplo, quando no aumento dos preços dos alimentos, no domínio do preço desses commodities que os Estados Unidos vai ter, né? Dominando e tendo a influência na América Latina. Vários países do nosso continente já estão alinhando essa nova doutrina de Trump, né? Que a gente pode denominar assim, como um novo Big Chico, uma nova doutrina Monroe, e os Estados Unidos se tornando esse monstro, né? Se tornando esse Leviatã, no sentido de que se colocando acima de tudo e olhando a América Latina como um quintal. Então o Trump ele faz isso, só que ele faz de forma diferente de presidentes dos Estados Unidos anteriores, né? Ele faz de forma declarada essa violência, ele não tenta mascarar, como nós falamos anteriormente. Então o discurso é feroz, o discurso é violento e ele aplica de fato essas sanções, e o caso da Venezuela mostrou até onde ele é capaz de ir para ter aquilo que ele deseja, né, seus objetivos alcançados através dessa política violenta. Agora, a gente estava falando também sobre a questão da crise diplomática, né, que já se iniciou com o Brasil. Nesse ponto, o governo brasileiro, claro, sabendo do modus operandi, tem segurado a nomeação desse embaixador aqui. Claro, inclusive pelo perfil do próprio embaixador. Ele é um enviado do Marco Rubio, com aquela característica. Então, nesse ponto, o Brasil consegue se proteger dessa forma. Mas é o suficiente para evitar essa tentativa de influência no processo eleitoral? É um passo importante, né? O Brasil manter firme nessas decisões. Se não for interessante para o nosso país acatar a decisão dessa nomeação desse embaixador para cá, porque a gente sabe de fato qual é o interesse dos Estados Unidos. Eles montam um escritório eleitoral, fato. É montar um escritório eleitoral, fazer campanha para a extrema-direita no nosso país. E a gente já teve exemplos na nossa história de como é perigoso, né? De como um embaixador pode influenciar e, mais ainda, mover as peças do jogo político dentro do nosso país. Por exemplo, o que aconteceu em 1964, né? Os Estados Unidos financiando o golpe militar no nosso país e financiando ditaduras em várias outras regiões da América Latina. Uma coisa que a gente não falou ainda, que o Trump voltou à tona agora, que é a doutrina de segurança nacional. Foi o mesmo discurso usado lá no golpe militar de 64, né? Doutrina de segurança nacional, a ideia de afastar a influência comunista, né? Naquela época. O discurso de afastar toda a influência que a União Soviética tinha no território, evitar que o Brasil e a América Latina se tornasse vermelha, comunista. Então, esse mesmo discurso é utilizado hoje, né, de conter o avanço da China comunista. Inclusive, territorialmente, né? Se a gente for, o senhor falou agora, a gente for analisar, né? Porque era Chile, Argentina, sim, Paraguai, Uruguai, Brasil, a própria Venezuela também era extremamente ligada a eles, né? Por conta do petróleo. Quer dizer, é isso que eles estão buscando? Novamente, é justamente isso. Buscando o alinhamento através de parcerias políticas, mas quando esse diálogo ele não é aceito nos países, eles começam a fazer essas imposições, taxações e a violência de sequestrar um presidente, como aconteceu na Venezuela. Então, durante, por exemplo, o período militar, o Exército Brasileiro,
militares do restante da América Latina foram treinados, foram financiados por essa política intervencionista dos Estados Unidos. Agora, professor, a gente falou aqui também do Chile, né? O Chile tem um governo de extrema-direita, mas não é entreguista, como é o Milei. Isso pode também acontecer em outros países, quer dizer, os Estados Unidos apoiam a ascensão da direita, mas ela não virá exatamente uma cópia da Venezuela para eles. A questão é, os governos de extrema, quando se fala de extrema-direita, são perigosos, principalmente internamente, né? Para o país. Para um país como o Chile, que tem um governo de extrema-direita, não vai ter liberdade política, não vai ter liberdade de ideias, não vai ter investimento em ciência, educação, porque a gente sabe que a extrema-direita trabalha com negacionismo, com a violência, com o militarismo ao extremo, né? Mas em relação à questão do não entreguismo, é justamente pelo discurso nacionalista que eles têm no Chile. Aqui no Brasil, por exemplo, o discurso da extrema-direita, do patriotismo, é totalmente entreguista. Então, no Brasil, um governo de extrema-direita seria o caos. O caos e mais ainda, seria, como a gente falava lá na época da ditadura, dos senadores biônicos, né, que eles só ouviam o que os militares determinavam e implantavam, não tinham voz, não tinham decisão nenhuma. Então o governo de extrema-direita no Brasil, ele é perigoso, ele é entreguista e ele vai ser subserviente aos Estados Unidos. Isso realmente seria um atraso de muitos anos, né? Isso é um atraso na questão da educação, na questão econômica, né, do não investimento, como a gente já teve experiências de governos anteriores, né, de direita, da negação da ciência, né, do investimento em desinformação, do gabinete do ódio, de tantas questões que prejudicam a educação, a economia e mais ainda a vida daqueles que mais necessitam do Estado, né? Que são as pessoas mais pobres, as pessoas da periferia, as pessoas negras, que precisam de um Estado forte, mas também precisam de um Estado que apoie, que ajude, que invista nesses setores menos abastados da sociedade. Professor Anderson, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse para a nossa audiência uma mensagem, que apesar de tudo isso, o que a gente pode esperar? Nós que somos do funcionalismo público, eu sou professor, né, do município de São Luís, professor efetivo. Eu acredito que muito nessa ideia de que é através da educação que a gente consegue vencer, principalmente quem vem da periferia, meu pai diz sempre o seguinte, que o pobre só vence através da educação. Então um país, para vencer, um país principalmente do sul global para vencer, tem que ser um país que invista em educação, que consiga dar dignidade a essas crianças, a esses adolescentes, para que a gente tenha um futuro melhor. E eu não vejo isso dentro de um governo de extrema-direita, porque o governo de extrema-direita ele faz o contrário. Ele nega a dignidade, ele corta a verba de educação, corta a verba da ciência e ele implanta o caos dentro de um país. Professor, mais uma vez, obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!